Muito bem. Como foi dito, o ensino de hoje, tem como título Busquem as coisas do alto. O nosso estudo é o estudo de número 7 da nossa lição, para aqueles que acompanham, e tem como objetivo mostrar que todo cristão é alguém que ressuscitou com Jesus e quais são as consequências dessa realidade. Então hoje nós vamos entender um pouquinho de como funciona, a vida de um cristão que realmente se arrependeu, se converteu e também se batizou e tem e quer e deseja levar uma vida em Cristo, ou seja, uma vida mais próxima ao nosso Criador, uma vida que realmente dedicada a Cristo. E esse ensino, esse estudo, ele vai nos motivar a buscar as coisas que vêm do alto. Que posteriormente nós vamos entender quais são essas coisas. E para iniciar, esse estudo, vou destacar aí alguns pontos, do qual nós vamos trabalhar durante a lição. São pontos assim bastante interessantes, lembrando que a nossa leitura inicial, que se encontra em Colossenses 3, 1 e 2, é a leitura de texto base, que vai, de certa forma, direcionar aí os nossos estudos, que vai mostrar para nós um pouquinho como nós devemos buscar as coisas que provêm de Deus Todo-Poderoso. Para que nós possamos, então, iniciar, foi destacado na lição algo muito importante. Na igreja de Roma, se conserva até os dias atuais, eles têm por costumes, em seus cultos, pronunciar a seguinte expressão. Eles pronunciam coração ao alto, e aí as pessoas que estão sentadas aos bancos, a assembleia responde, o nosso coração está em Deus. E Lutero e Calvino também tinham grande apreço por essa petição. E em Colossenses, Paulo ele vai, de certa forma, nos levar a elevar o nosso coração, o nosso pensamento às coisas de Deus. E hoje, nessa manhã, não somente essa carta vai ter aí um peso importante aos Colossenses. Eu acredito que esse peso da carta, essa instrução, essa indicação, também falou bastante em meu coração. Porque por nós estarmos inseridos no mundo, porque não tem jeito de nós querermos aí estar totalmente fora do mundo, e não é isso também, posteriormente nós vamos ver o que a lição diz a respeito, mas nós acabamos sofrendo, claro que de certa forma, algumas influências de pessoas que estão próximas, ou até mesmo de tudo que nós vimos e vivemos no nosso dia a dia. E é por isso que é importante hoje nós tratarmos esse tema e nós entendermos um pouquinho que nós devemos estar tanto com os nossos pensamentos e o nosso coração ligado às coisas que vêm do alto, às coisas que vêm de Deus. Por quê? Senão nós acabamos aí, muitas das vezes, por talvez até sair fora ou até mesmo errar por não compreender e entender a palavra do Senhor. Então é de extrema importância, nós tentar compreender, porque esse é um ponto especial da carta aos Colossenses que vai então fazer indicação a estas coisas, para nós deixarmos um pouquinho aí de lado as coisas do mundo, para nós podermos então nos encontrar com as coisas de Deus. Não você achar que você vai ter uma separação, aquela radical das coisas do mundo, mas é claro que em determinados pontos faz-se necessário
essa separação e posteriormente nós vamos então pontuar o que seria essa separação. E para isso, nós vamos então compreender algumas coisas que foram trabalhadas aqui na lição. E em alguns tópicos, né, foi apresentado uma possibilidade. E essa possibilidade, irmãos, nós vamos ver adiante que nos foi dada através de Cristo, o nosso Senhor Jesus. E a lição ela nos indica que para nós podermos então viver essa vida, né, buscando as coisas do alto, nós precisamos então crer que, para que nós possamos aí compreender o que é buscar as coisas do alto, nós temos que entender que Cristo, Ele veio, Ele morreu por nós e Ele nos salvou. E nós começamos, né, a compreender essa vida quando nós falamos, né, a viver as coisas que vêm do alto. Eu acredito que todo o cristão, né, que se batiza, ele começa a compreender, eu acredito, todas essas coisas porque ele realmente se entrega, né? Ele se entrega a toda essa vida, né, de Cristo. Ele começa a ter uma vivência mesmo diante de Cristo. Ele começa a pensar, isso que eu vou fazer vai agradar a Cristo? Isso que eu estou fazendo seria da mesma forma que Cristo se portaria, né, nessa situação? E eu acredito que quando tem essa instrução, né, nesses 2 primeiros versículos, né, do capítulo 3, eu acredito que, lembrando, né, que a igreja de Colosso ela estava então vivendo uma pressão e falsos ensinamentos, né, vindo de falsos mestres, eu acredito que fez-se necessário que Paulo, né, então escrevesse dessa forma, para que cada vez mais eles pudessem então fixar mesmo em seu coração, no seu pensamento, que eles deveriam ser separados, que eles deveriam buscar as coisas que vêm do alto. E quando nós começamos a entender que nós somos criatura feita à imagem e semelhança de Deus, que nós no passado, né, no Éden, erramos, e que nós, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos salvação, nós temos a oportunidade, né, de ser salvo através do sacrifício que Cristo fez. Eu acredito que a partir daí você começa então a entender que a sua vida só irá fazer sentido se realmente nós começarmos a nos entregar verdadeiramente a Cristo. Nós sabemos que o ato, né, do batismo, para nós, como já foi estudado, dito até em outras lições, ele simboliza a morte, né? Uma morte para o mundo e ressurreição para uma vida nova. De certa forma, vai nos condicionar a uma vida nova, uma vida com Cristo. Então, por isso a importância, né, de nós termos essa consciência. Se eu morri e ressuscitei um novo homem, sou uma nova criatura, eu não posso estar realizando as outras coisas que eu realizava no passado, coisas que não agradam a Deus. Eu acredito que vem nesse encontro. Quando nós escutamos, né, que nós ressuscitamos em Cristo, é por causa dessa ligação que nós tínhamos, né? No passado nós estávamos mortos, né, no Éden, de certa forma, nós estávamos sem perspectiva de vida, mas graças ao nosso Senhor e os planos de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo, nós podemos então dizer que hoje nós temos vida em abundância e que posteriormente, assim como a palavra de Deus diz, nós também herdaremos uma vida eterna, se nós realmente nos dedicarmos, se nós realmente vivermos as coisas do alto, nós vamos conhecer as coisas do alto.
E é por isso que nós, ainda nos dias de hoje, nós devemos então ter essa convicção, ter esse pensamento gravado em nós, que nós devemos buscar as coisas do alto. Para complementar um pouquinho, gostaria de fazer uma leitura que se encontra em Romanos, capítulo 6, o verso 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse versículo, né, que se encontra em Romanos 6,4, ele vem de encontro com esse assunto abordado. Ele vem destacar a importância de, a partir da hora que você batiza, você tem que viver em novidade de vida. Aqueles pecados que você cometia, você tem que ir deixando para trás. As práticas antigas têm de ser deixadas para trás. E nós, né, nos dias de hoje, essas palavras elas se tornam tão atuais como tanto para a igreja do passado como para a igreja atual. Eu creio que nós, né, essa palavra, ela é para todos os tempos. Ainda que se passar 100, 200 anos dos dias de hoje, ela vai continuar atual. Porque nós temos de entender que não é para um determinado tempo, mas é para todo o tempo, uma vida toda. Essa palavra ela não muda, ela não pode sofrer mudanças. Pelo contrário, a palavra de Deus é uma só. E nós sabemos que enquanto existir o ser humano sobre a face da terra, é dessa forma como nós devemos nos portar juntamente, para realmente falarmos assim: olha, nós temos uma vida com Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, tem de ser dessa forma. Nós temos que nos apresentar. Muitas das vezes, quando nós falamos nos apresentar, não é se exibir, mas às vezes é com exemplos e gestos simples de respeito, com mudanças, né, dentro do seu lar, com mudanças na sua rua. Às vezes as pessoas podem olhar e falar: nossa, olha como ele mudou, como ela mudou. Eles ficaram diferentes a partir da hora que eles encontraram com Cristo, eles mudaram. Antigamente ele era assim, agora parece outra pessoa, parece um outro homem. E é isso que, de certa forma, é a verdadeira aceitação, a verdadeira morte e ressurreição. É isso que eu acredito que vem, de certa forma, né, Cristo hoje nos mostrar, que tem de haver uma mudança em vários sentidos. Mudança no modo de pensar, no modo de agir, no modo de se portar. É dessa forma que nós hoje, através desses pequenos textos, pequenos versículos bíblicos, nós podemos então compreender todas essas coisas. Que é por isso que nós devemos estar atentos e buscar as coisas do alto. Nós também temos a seguinte aplicação na nossa lição, que ela vai falar um pouquinho também dentro, né, de todos os assuntos que foi abordado, né, sobre buscar as coisas do alto. Nós vamos ver que essa questão de buscar as coisas do alto, muitas das vezes as pessoas podem soar como uma loucura, né? Achar que nós estamos loucos ao anunciar determinado tema e começar a se estudar. Não, mas quando nós vamos falar, né, sobre as coisas do alto, nós vamos falar sobre as coisas espirituais. E as coisas espirituais, ou seja, as coisas que provêm de Deus, elas são consideradas coisas que vêm do alto. Por quê? Faz essa separação. Nós estamos aqui na terra e Deus, o Todo-Poderoso, Ele está habitando o céu, o seu grande lar. E nós sabemos que, de acordo com o que foi destacado na lição, Hendrick, ele afirmou as seguintes palavras: as coisas do alto são os valores espirituais cravados no coração do mediador exaltado em glória, de onde, sem prejuízo de si mesmo, são concedidos àqueles que buscam humildemente e diligentemente.
Então, para nós também compreendermos o que é essas coisas do alto, nós precisamos também querer encontrar. Não adianta que as coisas de Deus, ela tem esse processo. Primeiro você tem que compreender, depois você tem que acreditar, depois você tem que ser batizado, depois você tem que demonstrar a sua fé e depois você tem de buscar. Nós sabemos que as formas de buscar entendimento, né, e buscar as coisas que vêm do alto, muitas das vezes é necessário as práticas como oração, leitura da palavra de Deus, conhecimento, também temos jejum, nós sabemos que temos consagrações, qual nós fazemos ao nosso Senhor, e todas essas coisas ajudam a encontrarmos então essas coisas que vêm do alto. E por isso que quando nós queremos entender e compreender as coisas que provêm de Deus, tem que ser dessa forma. Nós compreendemos que as coisas do alto, elas são todas as coisas que provêm de Deus. Quando nós anunciamos, né, essas busquem as coisas do alto como tema, e também lemos, né, em Colossenses, ele quer dizer que nós devemos nos empenhar em viver, buscar, aprender as coisas que provêm de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus que zela pelo bem da humanidade. E é por isso que nós, nos dias de hoje, estamos também sendo lembrados a, então, buscarmos essas coisas e fazer essa separação. Porque não é, como já foi dito, não é para você se excluir totalmente, né, do mundo. Eu vou viver só dentro de casa e não vou mais sair para trabalhar, não vou mais sair para estudar, porque eu vou ficar só buscando a Deus dentro de casa, orando, jejuando, e aí deixa para lá as contas, a responsabilidade com a família, essas coisas. Não é isso. Quando nós falamos, né, de vivermos, né, em Cristo, ou de buscar as coisas de Cristo, nós sabemos que não tem como nós mudarmos essa situação que nós estamos. Nós estamos aqui e nós precisamos dar continuidade às coisas também que fora colocado por Deus na nossa mão, que é às vezes o cuidado, Deus te colocou uma família, você tem que zelar pelo cuidado da sua família, você tem que dar suporte para que ela possa viver na terra, entre outras coisas. Então, lembrando, não é de uma maneira radical, você não precisa se afastar de tudo para chegar a Deus, você só precisa querer ficar mais próximo dele. Você só precisa orar, buscar, jejuar, querer compreender, aceitar, mudar pensamento, mudar atitude. Todas essas coisas contribuem para você buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que provêm de Deus. E nós sabemos que o significado, né, de buscar e pensar nas coisas do alto, eles acabam tendo assim um peso muito grande, né, na hora de nós decidirmos algo, na hora de nós encontrarmos algo. Como nós vimos, né, o apóstolo Paulo ele vai apresentar em Colossenses 3, de 1 e 2, algumas mudanças, né, decorrentes da nova vida em Cristo. E para isso, né, como nós analisamos, foi utilizado aí 2 verbos para explicar essa situação. O verbo buscai, que estava no sentido de investigar, e o verbo pensai, que tem a ideia de fixar a mente sobre. Ambos estão no presente e indicam uma ação contínua e habitual. Então nós devemos de buscar, e então nós sabemos também que nós devemos pensar. Nessa situação, nós sabemos que se nós como cristão, se nós não tivermos então essa busca pelas coisas do alto, se nós não começarmos a pensar nessas coisas do alto, queremos mesmo ter essa mudança, tanto mente, coração, corpo, ações, cada vez mais nós podemos entrar por um caminho
onde muitas das vezes pode nos levar a desviar. No contexto de Colossenses, quando Paulo ele faz essas indicações, né, ele dá essas opções, né, para que eles possam então compreender todas essas coisas, nós sabemos que eles estavam assim num momento, às vezes, talvez até de confusão, de aprendizagem, né, dentro da palavra de Deus, e também às vezes, né, como foi dito no estudo anterior, eles tinham práticas diferentes que estavam sendo ensinadas por falsos mestres. Então, muitas das vezes, se você não buscar, e muitas das vezes, se você não ficar pensando, meditando mesmo na palavra de Deus, na verdadeira palavra, você pode acabar caindo aí, então, numa grande, ou muitas das vezes contradição, né? Ou muitas das vezes até cair aí num erro enorme, mediante aquilo que Deus pede para que nós possamos aí viver e buscar. Então, por isso que nós devemos estar constantemente, porque essa busca, muitas das vezes, quando nós estamos de encontro, né, com Cristo, quando nós queremos entender e buscar essas coisas que vêm do alto, nós sabemos que é necessário nós estarmos cada vez mais, sem cessar, atrás das coisas de Deus, atrás das coisas de Cristo, atrás daquilo que realmente importa. E quando nós falamos daquilo que realmente importa, o que a gente consegue entender e compreender com essas questões, ainda por se tratar de 2 únicos versículos que manda nós buscarmos, né, as coisas que vêm do alto, é tão profundo, porque nós sabemos que através dessa busca, dessa vida, dessas mudanças, nós sabemos que nós vamos poder ter vida eterna em abundância. Então, às vezes nós achamos que quando a Bíblia, né, nos fala, mostra essas indicações. Nos dias atuais é comum nós ouvirmos falar, tem que curtir aqui, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós temos que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Não, a vida não é curta. Se nós sabemos que a vida, posteriormente, nós vamos ter uma vida eterna em Cristo Jesus, a nossa vida é vida longa, é uma vida bem longa, que é só uma pequena parte, aqui é a parte bem menor. Porque a vida, né, a vida eterna, é aquela parte maior, aquela vida que não tem fim. Ou seja, todos os dias de toda a eternidade nós vamos estar vivendo e vivendo bem diante da presença de Deus. E então por isso que hoje nós trazemos então a nossa realidade esses textos, para que nós possamos buscar as coisas do alto. E nós sabemos que Deus, Cristo, Ele é maravilhoso para conosco. E se nós realmente, como foi dito, nos entregarmos, se nós realmente buscarmos, se nós realmente meditarmos, se nós queremos então aprender dEle, buscar dEle, realmente nós vamos nos encontrar com Ele um dia. E todas essas coisas que vêm do alto vão fazer sentido. Que para nós, muitas das vezes, hoje precisamos crer sem ver. Mas nós cremos que um dia nós vamos ver, que um dia nós vamos estar juntamente dele pela fé, nós vamos nos encontrar pela salvação em Cristo, nós vamos então poder aí tê-lo juntamente conosco e estar participando das coisas de Cristo juntamente com Ele. E quando nós falamos sobre Cristo, nós também temos costume como cristão de declarar que Cristo é a nossa vida. Quando nós falamos que Cristo é a nossa vida, é a mesma coisa quando nós temos aí alguns exemplos na lição, que é a mesma coisa que dizer, algumas pessoas dizem que a música é minha vida, o esporte é minha vida. Mas quando nós dizemos que Cristo é a nossa vida, é algo bem profundo, mais profundo. É algo que nós queremos dizer que tudo o que nós vivemos
é para a glória de Deus, é para Cristo. Tudo que nós fazemos é para Cristo. E eu acredito que nós, como cristão, que declaramos cristão, nós temos de ter essa certeza e essa alegria de que nosso viver é Cristo, que nós queremos Cristo, que nós, todos os dias, nós pensamos em Cristo, que nossas decisões, nossa conduta, tudo é baseada em Cristo, ou seja, nossa vida é entregue a Cristo. E é isso que nós batemos em cima, porque isso traz salvação. Porque só há uma coisa que transforma o ser humano, é quando ele se entrega realmente a Cristo e ele se coloca à disposição de fazer todas as coisas em favor de Cristo. E nessa manhã nós estamos aqui falando de buscar as coisas do alto, e quando nós buscamos as coisas do alto, nós nos encontramos com Cristo, com o nosso Senhor Salvador. Ele sim é o verdadeiro Deus. É o que há de melhor das coisas que provém do alto. É o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para que nós, irmãos, possamos então compreender um pouquinho de todas essas coisas, um pouquinho desses 2 primeiros versículos, nós então abordamos aí todas essas questões que nós devemos então cada vez mais estar próximos então de Cristo. E nós sabemos que, vivendo num mundo onde as pessoas muitas das vezes elas querem fazer aí, muitas das vezes até brincadeiras, né, com essas coisas que costumamos pregar, porque se muitas das vezes nós falarmos para alguém, para buscar as coisas que vêm do alto, muitas das vezes as pessoas podem aí fazer chacota, falar que a única coisa que cai do céu é chuva, entre outras coisas, as coisas que vêm do alto. Mas nós sabemos que para nós, cristãos, nós temos de ter essa convicção, essa busca, essa incessante vontade de querermos as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto. Nós temos de buscar. E eu falei assim de uma maneira assim, até corrida, mas eu gostaria de destacar que muitas das vezes você está procurando aí uma solução. Às vezes você está assistindo hoje esse estudo e você quer ter uma mudança, né, na sua vida. Você quer largar as práticas que não fazem bem a você, a sua família, muitas das vezes até o seu corpo. E aí você se deparou com nós aqui abordando esse tema nesse dia. E nós queremos então hoje falar que para que você possa então buscar essas coisas que vêm do alto. Porque assim como está em Mateus 7,7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Se você hoje se curvar diante de Cristo, se você realmente quiser encontrar essas coisas, você tem todo o direito. E é de graça, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou o alto preço. É só você ir até Ele, conversar com Ele, fazer um propósito diante dEle e falar: olha, eu não quero mais viver somente as coisas da terra. Porque as coisas da terra, se você vê, elas têm fim, elas se acabam. Você fala, se você for buscar riqueza, quando você tiver que partir daqui, as riquezas ficarão aqui. Se você se esforçar muito focar somente em trabalho, você, quando partir daqui, as coisas elas vão permanecer aqui, as obras vão permanecer aqui. E se porventura você cai e morre hoje, mesmo fazendo esse trabalho incessante, amanhã já tem outro no seu lugar fazendo isso. Não é que você tem que parar de fazer ou parar de trabalhar, mas pelo contrário, é que muitas das vezes nós focamos tanto nessas coisas que nós acabamos esquecendo do principal. E quando nós nos esquecemos do principal, que é
as coisas que vêm do alto, como foi dito e explicado hoje, nós acabamos a entrar num caminho sem volta, num caminho que muitas das vezes é de escuridão, de massacre, e posteriormente é um caminho que não gera vida, porque só há uma única e exclusiva passagem para gerar essa vida eterna. O único que garante uma vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, nós hoje podemos entender que quando nós batizamos, quando nós cremos, nós morremos para o mundo, ressuscitamos nova criatura e nós cremos que um dia Cristo Ele irá e virá buscar a todos nós que estamos aqui na terra, fazendo a sua vontade, vivendo para Ele, buscando as coisas dEle. E nós sabemos que é de extrema importância você que está aí nos assistindo, contribuir também para a obra de Cristo de alguma forma, seja dando bons exemplos, seja pregando a palavra de Deus, seja louvando a Deus, seja na sua conduta, no seu modo de agir, no seu modo de falar, de diversas formas, mas nós sabemos que nós precisamos honrar esse compromisso que nós fizemos com Cristo. Nós descemos a água e nós, na hora que nós saímos de lá, nós cremos que morreu o velho eu e vive agora um novo Lucas. Nós sabemos que essas coisas têm de acontecer e que é assim que a palavra do Senhor nos instrua. Então que nós possamos estar firmes, buscando sempre a palavra de Deus, buscando cada vez mais ter esse conhecimento e sempre pensando, porque as armadilhas vêm de todo lado. Às vezes vem pessoas falando, às vezes vem anúncio nas redes sociais, às vezes vem reportagens reprovando a forma como os cristãos vivem, às vezes vem pessoas tentando organizar leis para, de certa forma, atingir as formas e padrões cristãs. E nós devemos de estar atentos a tudo isso. Se nós não estiver com o pensamento firme, se nós não estiver buscando verdadeiramente o Cristo Todo-Poderoso, nós podemos muitas das vezes cair, então, em ciladas. Nós muitas das vezes podemos negligenciar a palavra de Deus e podemos, então, às vezes sofrer até por causa disso. Então, essa lição, buscai as coisas que vêm do alto, ela vem, então, para nos alertar, para que nós possamos estar firmes, para que nós podemos estar cada vez mais buscando a Deus, pensando em todo o tempo. E eu acredito que se você é cristão, se você está juntamente com Cristo, não existe coisa melhor do que ter essa confiança. Você está lá no seu serviço, você chega, você está com Cristo no pensamento, você está pensando na obra dele, você está pensando nele, você está agradecendo por ele ter te proporcionado aquilo. Às vezes você está na sua casa lavando uma louça, você está com um pensamento lá num louvor, e aí você vai fazendo o serviço de casa, e você vai ouvindo esse louvor, e o Espírito Santo de Deus ele vem e ele te renova ali naquele momento, naquele lugar. Às vezes você está dirigindo, fazendo uma viagem, e quando você está com Cristo, quando você busca as coisas do alto, aquilo não é somente uma viagem, talvez durante o trajeto, é tão gostoso que você vai naquele trajeto falando com Cristo, você vai recebendo uma palavra de Deus ali, através daquela, você está dirigindo, mas Deus está falando com você, e é tão gostoso quando isso acontece, isso é sinal de que você está buscando as coisas do alto e que você está vivendo essas coisas. E há milhares de situações. Às vezes nós pensamos que nós devemos que nós devemos buscar somente no nosso quarto, e quando nós estamos sozinhos. Não, mas você pode, hoje você tem essa liberdade de buscar a Cristo onde você estiver.
E quando você vive com Cristo, não é somente no seu quarto, mas você está ali no quarto, você já levanta, você agradece, você já ora, você já sai, você está tomando café ali junto com a sua família, mas você está pensando nas coisas de Cristo também, e você está agradecendo pela aquela reunião, de estar todo mundo bem, e de ter aquela mesa farta. E isso é bom porque você está vivendo, fazendo uma reverência a Deus em tudo que você faz. Quando nós falamos em buscar as coisas que vêm do alto e em viver também essas coisas, é dessa forma que nós devemos nos portar. Não somente esperar uma determinada hora. É claro que é importante você reservar uma hora exclusiva, né, para Deus. Eu particularmente gosto de fazer isso e eu acredito que você também possa fazer, reservar uma hora exclusiva, falar, olha, aquela hora ali eu vou falar com Deus. Mas nada te impede de sair dali daquele horário que você reservou para falar com Ele e continuar com Ele em todo o tempo. Na hora que você vai comprar alguma coisa, tomar uma decisão, e muitas das vezes você está em dúvida, se você vive com Cristo, você pode pegar e falar, Senhor, dá um direcionamento, me ajuda. Eu estou em dúvida, o que eu posso fazer, o que você acha melhor. Às vezes Deus dá um direcionamento. É claro, tudo isso, irmãos, coisas que são listas, coisas que provêm de Deus, coisas que vai edificar sua casa, sua família, coisas que vai prosperar o seu ministério diante de Cristo. Quando a gente fala é dessa forma. E eu creio que nós, para os dias de hoje, diante de tantas mídias, redes sociais, TVs, rádio, informações diversas, nós devemos cada vez mais estar buscando as coisas que vêm do alto. Cada vez mais pensando nessas coisas que vêm do alto. E nós, para que possamos então fechar aí esse estudo, né, dessa semana, eu gostaria de estar lendo com vocês um desafio missional, que ele está aí no finalzinho da lição de número 7. Diz assim: no presente estudo, verificamos que a ressurreição com Cristo é evidenciada pela nova vida que Ele nos proporciona. Recebemos uma oportunidade de viver algo novo, e a vida que outrora foi perdida no Éden foi resgatada na cruz. Essa nova vida é marcada por uma busca constante pelas coisas do alto e pensamentos fixos nos céus, que muda a nossa relação com as coisas da terra. Por isso, seu desafio nessa semana é revisar suas atitudes. Verifique quais parâmetros você tem usado para defini-las, a Bíblia ou influencers dessa época. Olhe para si e veja se o que ocupa mais seus pensamentos são as preocupações terrenas ou eternas. Conecte-se mais às coisas do alto através de disciplinas espirituais e viva na terra lembrando que seu alvo sempre será o céu. Irmãos, que nós possamos então, só para frisar, continuar buscando as coisas que provêm do alto. E que nós possamos então ler a palavra de Deus incessantemente, buscar ajuda, buscar entendimento com os pastores, presbíteros, diáconos, com professores de escola bíblica, com todos aqueles que vocês tenham dúvida. E em conjunto, acredito que Deus ele vai dar um bom direcionamento, um bom entendimento para a compreensão da palavra. Outra coisa também, nós devemos de estar sempre em constante oração. Como eu disse, você reserva um horário especial para falar com Deus, mas você também no seu serviço, fazendo serviço de casa, na escola, na faculdade, diante da sua família, em oculto, aonde você estiver, que você possa continuar a orar e falar com Ele também. Uma outra prática também que é de extrema importância para todo cristão, a prática também do jejum, você possa se consagrar a Deus, né, através do jejum. Claro que com orientação, claro que para que você possa fazer isso, você tem de sentir esse desejo. Se você tiver dúvida, né, de como fazer, você pode tirar aí as suas dúvidas com o pastor, presbítero, com todos nós, mas nós sabemos que é uma forma de nós cada vez mais nos achegarmos, né, de certa forma tentar deixar um pouquinho as coisas daqui da terra de lado e de certa forma nos envolver cada vez mais com as coisas que provêm dos céus. Então que nessa semana
Eu peço que Deus te abençoe e que vocês aí receba essa palavra como uma palavra provinda de Deus, um ensinamento que veio aí, tanto que foi num primeiro momento, né, abordado para a igreja que estava em Colosso, mas que nos dias atuais atingiu a você e a sua igreja. Nós possamos colocar em prática. Irmãos,